Olá amigos, muito bom dia a você que nesta manhã nos assiste. Nós queremos agradecer ao Papai do Céu por esta oportunidade de juntos novamente podermos sentarmos e falarmos um pouco da Palavra de Deus. Hoje nós vamos falar de um assunto muito, eu diria assim, um assunto muito importante, muito especial e um assunto também delicado. E para isso nós queremos também sermos bastante delicados no falarmos sobre este assunto. Durante a semana você ouviu nós anunciarmos este programa que é sobre o segundo mandamento da lei de Deus. E é sobre este assunto, sobre este mandamento que nesta manhã nós queremos falar. E para isso eu tenho aqui comigo o meu irmão em Cristo, Jaison. Jaison, seja muito bem-vindo. Olá, e eu quero te perguntar, Jaison, o que fala a Bíblia sobre este segundo mandamento? Olá, Sérgio. Olá, amigos. O segundo mandamento está registrado no livro de Êxodo, capítulo 20, do verso 4 até o verso 6. Vamos ler? Não fará para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aqui está o segundo mandamento da lei de Deus. Esse, encontrado aqui nas Sagradas Escrituras, você poderá encontrar em qualquer Bíblia que existe. Vai ser exatamente esse mesmo aqui. Na Bíblia da Igreja Testemunha de Jeová, da Adventista, da Igreja Católica, de qualquer igreja que você imaginar, vai ser esse mesmo jeito aqui, né? Então, Sérgio, o segundo mandamento, ele fala sobre imagens de escultura. Deus fala assim, olha, não farás para ti imagens de escultura, e nem semelhança alguma. Aí ele fala nem do que está no céu, nem em cima da terra, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Ou seja, não é para fazer nenhum tipo de escultura, de imagens, né? Esse, Sérgio, é o segundo mandamento, né? Muito bem. Ô Jaison, eu tenho aqui um outro texto que eu gostaria de ler para as pessoas que estão nos assistindo também. Isaías, no capítulo 42 e o verso 8, ele diz assim, olha, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Você percebe aqui, Jaison, e eu quero neste momento me dirigir a você que está aí sentado assistindo este programa. Você percebe que nas Sagradas Escrituras, Deus, Jaison, ele está dizendo assim, olha, eu não divido com ninguém a minha glória. E quando nós lemos então, como você leu aí o segundo mandamento, onde Deus, ele fala assim, olha, não pode fazer imagem de escultura, é porque estas imagens, Jaison, queira ou não, elas tiram, sabe, a atenção do ser humano de Deus e volta-se para ela. Sim. E Deus, então, aqui no livro de Isaías, mais tarde, ele usa o profeta para dizer assim, olha, a minha glória eu não divido ela com ninguém. Sabe, amigo, nós somos propriedades de Deus. Você pertence a Deus. Deus, ele te fez. E Deus, ele tem ciúme de você. Você é muito importante para Deus. E quando Deus pede para você que você não deve fazer nenhuma forma de imagem de escultura, é porque Ele ama você. Entende? Essa é a realidade, essa é a mensagem de Deus. O amor de Deus para conosco, para com a raça humana é tão grande que Deus não permite. Isso aqui é para o próprio bem do ser humano. Verdade. Entende? Então Deus tem ciúme do seu povo.
E por isso ele não quer dividir esse momento especial, que é o momento de adoração, é o momento de glória. Ele quer só para ele. Exatamente. E ele é merecedor de tudo isso. Você não acha? É verdade, é isso aí. É interessante, né? Mas olha, o que é uma imagem? Qual que é a diferença? Quem serve a Deus e quem serve as imagens? Vamos ver a diferença. Inclusive eu quero utilizar essa Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia da editora Paulinas, da Igreja Católica, e que essa versão aqui inclusive é muito boa. Para esse texto de Salmos 115 que eu quero trazer aqui, no verso 2 até o verso 7. Salmos 115, verso 2 até o verso 7. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo o que deseja. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não tocam. Têm pés, mas não andam. Não há um murmúrio em sua garganta. Então aqui o salmista, Sérgio e amigo, ele está falando que o Deus verdadeiro está no céu. E existe um grupo de pessoas que adoram a esse Deus. Ele está no céu, é o trono dele, e nenhum outro lugar, né? A não ser o nosso coração através do Espírito Santo dele também. Agora, o que é para o salmista e para Deus uma imagem de escultura que pode ser utilizada para adoração ou não, né? Independente. É isso aqui, é alguma coisa que não tem sentido. O racional foge aqui. Porque se você se prostra diante de algo nesse sentido, né, de alguma coisa de pedra, de ouro, de prata, então você está se prostrando diante de alguém que não pode fazer nada, né? Não pode ouvir você, não pode enxergar você, não pode falar com você e nem sequer ouve um ronco na sua garganta. Então a verdade é um pouco direta. A palavra de Deus, ela não dá meia voltas no que tange a esse assunto. Ela é direta. Viu, Jair? Normalmente quando nós nos, vamos dizer assim, nos achegamos a um ser superior, normalmente é para pedirmos ajuda. Sim. Correto? E quando as pessoas se achegam a ídolos, ela não vai ser ajudada. Entende? Ela não vai ser ajudada por quê? Porque ali é algo que foi fabricado pelo próprio homem. Ela não tem como ser ajudada. Mas existe já uma outra questão que às vezes as pessoas dizem assim: olha, eu não adoro a imagem. Algumas pessoas às vezes dizem assim: olha, nós veneramos. Né? Nós veneramos. Olha, no livro de Levíticos, no capítulo 26, no verso 1, diz algo importante aqui, olha. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Jason e amigo, só pelo fato de alguém se inclinar, entende? Diante de algo assim, esta já é uma forma de adoração. Entende? É uma forma de se, vamos dizer assim, prestar uma reverência. E Deus está dizendo que não é para acontecer isso. Correto, não pode. Isto pertence a Deus. Certo. Então, eu devo dar ouvido ao que a palavra de Deus está dizendo. Ou então desrespeitar, né? Completamente. Agora, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 45, no verso 20. Nesse verso tem uma declaração de Deus que é, assim, bastante profunda, vai impactar bastante. Talvez você nunca ouviu, mas ela é bastante profunda. Preste bastante atenção. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura,
feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Você já viu essa cena que foi descrita aqui? Elas acontecem anualmente em nosso país. Provavelmente em nossa cidade também, na sua cidade, onde você estiver. E aqui Deus está condenando isso. Procissão, aonde que é levada uma imagem, né, de madeira ou de ouro ou de qualquer que seja o metal. Deus está dizendo aqui que essas pessoas estão fazendo assim, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Aquilo é um Deus que não pode salvar. É bastante impactante para algumas pessoas, mas o que nós estamos aqui é apenas abrindo a palavra de Deus e demonstrando claramente o que Deus pensa a respeito destas coisas, né? Nós, como Paulo certa vez falou assim, acaso nós fazemos inimigos por lhes apresentar a verdade? Porém, nós temos que apresentar a verdade. Talvez para algumas pessoas poderá ser um pouco duro isso aqui, mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus. E aqui está falando assim, essas pessoas que escaparam das nações, nada sabem os que conduzem em procissão essas situações, né? É mais um verso aqui, onde que deixa claro, na verdade, existem centenas e centenas de lugares na Bíblia condenando esse tipo de culto, esse tipo de procissão, esse tipo de atitude diante de imagens, de esculturas, né, Sérgio? Olha, Deus, na sua infinita bondade, misericórdia, amor, Ele nos alerta, Jason, quanto a essas coisas. Olha, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Deuteronômio, no capítulo 7. Eu quero ler o verso 25 e o verso 26, Jason. Para você, amigo, que está assistindo esse programa. Olha o que Deus fala aqui, olha. As imagens de escultura de seus deuses queimará a fogo. A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Não porás, pois, abominação na tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela, de todo a detestarás, e de todo o abominarás, porque anátema é. Já isso aqui é Deus dirigindo diretamente ao homem e dizendo assim: filho, se você quer me seguir, eu vou dizer para você, pega todos os ídolos e queima, destrói, e faça o seguinte, o ouro que está sobre ele, a prata, porque tem muitos, principalmente antigamente existiam muitas imagens, elas eram folheadas a ouro, revestidas de ouro, de prata. E Deus disse assim, olha, e a prata e o ouro, é lógico, ela não vai ser destruída com o fogo. Então é o seguinte, você não vai possuir isto. Joga fora. Sabe por quê? Porque isto é anátema. Anátema é amaldiçoado. Isto está sendo amaldiçoado. E aí Deus, no verso 26, fala assim, e você não coloca isso na tua casa. Sabe por quê? Porque senão a tua casa vai ser amaldiçoada. E quantas pessoas já, de repente até sem conhecimento, né? De repente você, amigo, pode ter essa prática e você pode não conhecer. E eu quero dizer para você que se você não tem o conhecimento, Deus não vai levar em conta esse pecado, entendeu? Mas hoje Deus abre a sua mente. Hoje Deus mostra para você o que a sua palavra diz sobre esse respeito, entende? Então assim, olha, se isso está acontecendo com você, meu irmão, tira da sua casa, porque isto é maldição. É a Bíblia que está dizendo, já isso é uma verdade, isso é maldição. E Deus não quer ver um filho seu sendo amaldiçoado por uma prática de coisa que é contrária à sua vontade. Sim. Então isso é muito sério. É muito sério. É muito sério. Nós estamos falando aqui algo que está na Bíblia, não temos como negar isso aqui. Não é verdade? Jason, mas eu tenho uma pergunta interessante também para fazer, né?
E as pessoas que fabricam, porque essas imagens foram fabricadas. Sim. Né? As pessoas que fabricam, eles têm alguma culpa nisto ou não? Sim, Sérgio. A palavra de Deus deixa muito claro a respeito de quem fabrica também um ídolo. Quem fabrica, quem constrói, né, uma imagem. Né? Eu até vou utilizar mais uma vez esta Bíblia aqui, a Bíblia de Jerusalém, que ela tem uma versão, né, que traz de uma forma bem clara, né, essa situação. No livro de Deuteronômio, capítulo 27, no verso 15, eu gostaria de ler com você. Maldito seja o homem que faz ídolo esculpido ou fundido, abominação para Yahvé, obra de artesão, e o põe em lugar secreto. Então, aqui está a palavra de Deus dizendo como que Deus considera uma pessoa que constrói esses ídolos, essas imagens de fundição ou de esculpido. É uma pessoa, aqui fala assim, maldito seja, né? Mas eu gostaria também de mostrar em um outro lugar, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 44, no verso 13 até o verso 20. O carpinteiro estende o cordel, esboça a imagem com giz, trabalha com o cinzel e desenha com o compasso. Faz-lhe a forma humana, a beleza de um ser humano, a fim de que habite em uma casa. Cortou cedros, escolheu um terebinto e um carvalho, permitindo que crescesse vigorosamente entre as árvores da floresta. Plantou um abeto, que a chuva fez crescer. Os homens o empregaram para queimar. Ele mesmo tomou dele para aquecer-se. Pôs-lhe fogo e assou pães. Com outra parte fez um deus e o adorou. Fabricou um ídolo e se prostrou diante dele. Uma metade ele queimou ao fogo, com ela fez um assado que come até saciar-se. Aqueceu-se ao fogo e diz: que delícia! Aqueci-me e vi a luz. Com o resto da madeira fez um deus, a seu ídolo, prostra-se diante dele e o adora, e lhe dirige súplicas, dizendo: salva-me, porque tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nem entendem, porque os seus olhos são incapazes de ver, os seus corações não conseguem compreender. Nenhum deles tem conhecimento ou inteligência para dizer: a metade queimei ao fogo, com ela assei pães sobre a brasa, assei carne e a comi. Com o resto faria uma coisa abominável, prostrando-me diante de um pedaço de lenha? Ele, que se apacenta de cinzas, e seu coração ludibriado o desencaminha. Ele nunca consegue salvar-se a vida, nem é capaz de dizer: aquilo que tenho à minha mão não será apenas uma mentira? Aqui, querido amigo, Isaías, iluminado, né, tendo a visão aqui de Deus, Deus dizendo pela boca de Isaías, ele conta, vamos dizer assim, tintim por tintim, o que é um ídolo. Uma pessoa planta, né, uma árvore, deixa crescer, a chuva do céu que Deus envia, o Deus verdadeiro envia, faz crescer essa árvore. Lá no mato ele pega madeiras, a árvore, até cita o nome das árvores aqui, né? Assa pão com a quantidade de lenha, se aquece, fica feliz, né? Traz mantimento para casa. E sobrou um pedaço de lenha lá. Aí ele vai lá, pega aquele pedaço de lenha que sobrou e faz um ídolo, uma imagem de um ser humano ou uma imagem que ele queira adorar. E diz assim: ó, você é meu Deus. Se adora. E aí no finalzinho aqui, Deus pergunta assim: essas pessoas não têm noção? Ele está perguntando: será que as pessoas não se perguntam? Será que o que eu tenho na minha mão não é uma mentira? Ou seja, Deus chama os ídolos, as imagens, de mentira. Ou pelo menos pergunta. Ele diz assim para as pessoas que adoram isso, e diz assim: por que você não para pensar e diga assim:
Isso aqui é uma mentira. Eu não vou mais adorar isso. E aí, aqui como nós lemos, elas não conseguem raciocinar, não conseguem perceber, né? Capítulo 46 de Isaías, no verso 6, diz assim: há os que tiram ouro da bolsa e pesam prata na balança, contratam ourives para lhes fazer um Deus, prostram-se diante dele e o adoram. Em seguida, põem-no sobre os ombros e carregam-no, colocam-no no seu lugar para que ali fique, sem afastar-se da sua posição. Por mais que alguém o chame, não responde. Da sua tribulação, não salva. Aqui é mais uma continuação daquele verso que nós lemos antes sobre a procissão, né? Eles colocam nos ombros aquele Deus em cima e levam até um altar, colocam ali, e ele não pode sair dali. Oram a ele, mas ele não responde, né? Então, Sérgio e amigo, percebe o quão claro, né? Quão simples, bem claro está sendo a palavra de Deus quanto a esse assunto? Já tem uma outra questão também, que eu gostaria nem de dizer isso aqui, mas eu vou ler na Bíblia, porque são coisas que não são agradáveis. Ezequiel, no capítulo 22, o verso 3 e o verso 4, ele diz assim, olha: assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama sangue no meio de si, para que venha o seu tempo, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, e fizeste aproximarem-se os teus dias, e tem chegado o fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações, e escárnio de todas as terras. Já esse texto aqui está dizendo que as cidades que se contaminam com esse tipo de coisas, elas acabam sofrendo, elas acabam tendo problemas, entende? Por causa das suas ações, por causa das suas atitudes, entende? Por exemplo, às vezes nós podemos perceber assim, se você hoje olhar e você vai ver alguns lugares dentro do planeta Terra que acontecem coisas extraordinárias, entende? Coisas na natureza que aparentemente são normais acontecer, mas nós que temos uma visão maior das coisas de Deus, nós percebemos a classe de pessoas, o tipo vamos dizer assim, de crença, de atitude delas, o leva para que aconteça essas coisas como está aqui na Bíblia, ou seja, uma destruição, entende? E Deus coloca aqui que a fabricação e o uso de ídolos é como se eu estivesse derramando o sangue de pessoas, ou seja, como se eu estivesse matando alguém, sabe? Isso aqui é bem crítico mesmo. Mas João, Joyce e amigo, ele nos dá um conselho. Eu gostaria de ler isso aqui, olha, veja que importante, a primeira João, no capítulo 5, o verso 21, ele nos dá um conselho. Ele fala assim, ó: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Quer dizer, amigo, nós precisamos, sabe, uma vez que estamos entendendo o que é certo, o que é errado, nós precisamos o quê? Nós precisamos abandonar essa prática. João fala assim, filhos, sabe, se guarda disso, se reserva disso, vamos dizer assim, na nossa linguagem popular, dizer assim, olha, sabe, cai fora disto. Essa é a linguagem da Bíblia, Jais, sabe, não se contamine com isso, não se misture com isto. Esse é o conselho de Deus para nós. Mas eu ainda tenho um outro texto aqui que eu quero ler, e dentro desse texto, Jais, eu tenho um questionamento, tá? que é de Números, no capítulo 33 e o verso 52. Lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós, e destruireis todas as suas pinturas, também destruireis
todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos. Eu tenho aqui, Jorge, uma curiosidade, e eu gostaria que você pudesse me ajudar, não só a mim, mas as pessoas que estão assim também. O que vem a ser esses altos? Sérgio, a Bíblia está cheia dessa palavra altos. Algumas vezes, claro, se referindo a lugares altos, mas na maioria das vezes a um local de adoração, a uma coisa específica de adoração. Por exemplo, Salmos capítulo 78, no verso 58, diz assim: pois o provocaram a ira com os seus altos, e moveram o zelo com as suas imagens de escultura. Aqui está dizendo que provocaram a Deus a ira por causa dos seus altos. E eu gostaria de falar para você que os altos também são aqueles balins, os altares, né? Os balins, os asterotes. E hoje existe em todos os países do mundo, né? Ou pelo menos na grande maioria dos países do mundo. Por exemplo, o obelisco de Washington, nos Estados Unidos, é o maior e um dos mais visitados do mundo. Tem quase 170 metros de altura. Homenageia George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos. Também o obelisco do Vaticano, lá na Itália, é o segundo maior de Roma, tem 40 metros de altura e é o mais conhecido, mais famoso obelisco do mundo. O obelisco de Luxor, na França, é um dos mais antigos, sendo 1833 o ano da instalação em Paris, tem 23 metros de altura. O obelisco de São Paulo, aqui no Brasil, é também conhecido como obelisco de Mausoléu. E também o obelisco de Buenos Aires, na Argentina, que tem 67 metros de altura. São os 5 obeliscos mais conhecidos do mundo e são os velhos altos do Antigo Testamento, Sérgio. Né? Então, isso aqui eu estou citando os 5 mais conhecidos, que com certeza você ouviu falar pelo menos uns 3 dele. E eles existem em todos os lugares do mundo. Né? Então, o mundo inteiro hoje, Sérgio, ainda continua erguendo os altos, que Deus odeia. Que Deus não se agrada, né? Não se agrada. Muito bem, amigo, nós estamos chegando ao final deste programa, né? Nós falamos coisas aqui, a Bíblia revelou para você, para mim. De repente, né, você se surpreendeu com algumas coisas que você ouviu, que você escutou, né, da Bíblia. Mas assim, olha, a coisa é séria, amigo. Nós estamos aqui falando de salvação, de agradar a Deus, aquele que nos criou, aquele que nos amou. E Apocalipse, no capítulo 21 e o verso 8, Deus é muito claro, ele fala assim, mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Sabe, amigo, a idolatria, os idólatras que aqui fala, é exatamente o grupo de pessoas que tem essa prática, entende? Então assim, olha, com todo carinho, com todo respeito à sua crença, mas assim, olha, Deus está pedindo para que eu possa avisar você, amigo, para você repensar a sua crença, as coisas que você faz, né? Porque Deus te ama, Deus quer você, na verdade, do lado dele, tá? E que nós, amigos, todos nós, possamos ter isso na mente, no coração, que nós possamos tomar esta decisão de termos a Deus como único, como soberano, e a Ele adorarmos, e a Ele prestarmos nosso culto, e a Ele até mesmo nos inclinarmos. Que Deus, amigo, possa te abençoar nesta manhã, que Deus possa falar ao seu coração, e que você possa ter entendido esta mensagem, em nome de Jesus. Amém, e que Deus seja louvado. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos criou. Nós te agradecemos também porque o Senhor tem preocupado com cada um de nós e o Senhor tem deixado escrito a carta de amor pela qual nós devemos andar. Abençoe, Pai amado,
todos os telespectadores deste programa, que todos possam decidir ao teu lado. Esse é o grande desejo nosso e temos certeza que é o desejo do Senhor também para todos. Nós o rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.